Vamos trazer já esse primeiro ponto aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, informação inicial do Felipe Takashi. Foi trazida no Twitter do Felipe Takashi, confirmei com algumas pessoas que estarão na reunião, a informação procede. Reunião importante hoje na Vila Belmiro. Quem estará nessa reunião e do que se trata, Jordão? Marcão, essa reunião será realizada às 20 horas na sala da presidência da Vila Belmiro e foram convidados ex-presidentes e pessoas da oposição. Olha essa lista, Marcão, de alguns nomes que foram chamados por Marcelo Teixeira. José Carlos Pérez. Pérez? O Pérez. Quem mais? Andrés Rueda. Nossa, mãe do céu. Ih, mamãe! Ruedão da massa? O Ruedão. Na Vila Belmiro hoje? Pois é. De Zafira Gás? Desafio. Com kit gás e tudo? Porque ele é econômico, hein? Ou vai empurrar. Ele é econômico. O Rueda tem a Zafira e o kit gás, hein? Vai voltar a Vila Belmiro? Vai voltar. Nossa, mãe do céu. Depois de quase 2 anos. Foram convidados também Odílio Rodrigues. Nossa, mãe. Odílio que substituiu o Laor? É. Motoqueiro? Motoqueiro. Mamãe. Orlando Rolo também Nossa foi chamado. Senhora. Vladimir Matos. Vladimir. José Renato Quaresma. O José Renato Quaresma, diretor das categorias de base. Tá aí sempre. Foram convidados também o Fernando Silva. Fernando Silva, que fez a transição na gestão Marcelo Teixeira, apoiador do primeiro momento da gestão Marcelo Teixeira, fez um mapeamento do primeiro momento do futebol do Marcelo, mas depois, na verdade, nunca foram amigos, né? Marcelo Teixeira e Fernando Silva sempre foram rivais políticos, mas para a eleição do Marcelo se uniram. A união durou um mês só. Durou pouquíssimo tempo. E também foram convidados o Rodrigo Marino e Maurício Maruca. Rodrigo Marino e Maurício Maruca, que coisa, hein? E qual que é o tema? O que eles vão debater lá, meu caro Tiago Jordão? Porque semana passada, 15 dias atrás, os blogueiros foram chamados lá. Teve blogueiro até emocionado, teve blogueiro que desmaiou. Eles estão tentando unir a galera, a verdade é essa. O Santos vive numa eterna união. Paz. O Santos é paz o tempo todo. Paz, paz, paz. Esse é o Santos. O Santos não ganha nada, né? Perde pra todo mundo. Em casa é um gatinho, mas é sempre na paz. Tranquilo. Todo mundo junto, todo mundo. Falta de união não é. Não. O problema não é falta de união, porque tá todo mundo unido há faz 5 anos que é uma união eterna no Santos Futebol Clube. A blogueirada tá unida, agora a oposição vai se unir. Qual que é o tema dessa vez, Jordão? Olha, no convite que foi feito a essas pessoas, eles não foram informados sobre a pauta principal. Porém, ao que tudo indica, serão debatidos temas sobre as mudanças do estatuto e também pedindo união entre as pessoas nesse momento turbulento por parte do Santos Futebol Clube, que é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Marcão, eles querem paz e hashtag love para os lados da Vila Belmiro. Olha aí, hein? Momento de união, já diria Andrés Rueda. O Rueda tinha o mesmo discurso também, né? União, união, união. E acabou todo mundo unido na Série B do futebol brasileiro. Agora, o Marcelo Teixeira, nesta reta final, também quer união. Chamou aí os líderes da oposição e chamou também alguns aliados políticos, né? O Rueda é aliado político do Marcelo Teixeira, o Rolo é aliado político do Marcelo Teixeira, o Pérez é aliado político do Marcelo Teixeira e você tem aí a oposição que vai ser representada pelo Vladimir Matos, pelo Rodrigo Marino e pelo Maurício Maruca, né? Esta realmente, teoricamente, seria uma oposição, né? O Vladimir, o Maruca e o Rodrigo Marino. Agora, os demais são aliados do Marcelo Teixeira, né? O Pérez é aliado, o Rolo é aliado. Quem mais é aliado? O Odílio eu não sei. O Odílio, ele ficou meio O sumido. Odílio estava sumido, né? Da cena política do Santos, pelo menos não estava no front. Aí tem o Quaresma, que faz parte da gestão, entre outros que foram chamados para esta reunião, até membros do comitê gestor de gestões passadas foram chamados para esta reunião com o Andrés Rueda. Jordão, eu apurei, falei com algumas pessoas pela manhã, você estava ao meu lado, busquei algumas informações e parece que o tema principal vai ser o estatuto. Eles querem definir as mudanças do estatuto nesta reunião, chegar a um denominador comum
né, com os candidatos também que querem se candidatar nas eleições de 2026, né, os possíveis candidatos, para que não haja nenhum tipo de ruído, ou seja, eles querem debater as mudanças, incluindo a mudança de sociedade anônima de futebol, mudança também sobre a elegibilidade, né? Ou seja, aquele tema que era um tema crítico, que era justamente ali 10 anos de sócio, 3 mandatos de conselheiro, enfim. Eles querem colocar tudo isso na mesa, discutir entre eles para que isso possa passar no Conselho Deliberativo. E também, claro, existe a expectativa que o Marcelo abra um pouco sobre a dívida do clube e também sobre os possíveis interessados para comprar a SAF do Santos, Sociedade Anônima de Futebol. Vamos aguardar. No final, o Marcelo é muito inteligente, né? Ele manteve longe a oposição durante 2 anos de gestão e quando o barco está afundando, ele chama a nossa oposição, que aí, aquilo que a gente fala, o Santos não tem uma oposição ferrenha, o Santos não tem uma oposição dura, com personalidade, e aí fez assim. A galera tá indo ao encontro do Marcelo Teixeira. Se nós tivéssemos uma oposição ferrenha, uma oposição dura, muito provavelmente alguém bateria na mesa e diria: não vou. Obrigado. Você não me consultou durante 2 anos? O Santos se afundou ainda mais? Agora que o clube está afundado, você me chama para participar do... Por que você não me chamou antes? Por que ao longo de 2 anos você nunca me chamou para uma reunião? Você nunca me consultou? Nunca quis que eu participasse do momento político do clube? Agora que está tudo afundado, você quer a minha ajuda? Isso seria normal se nós tivéssemos uma oposição ferrenha, dura. Mas, como eu venho dizendo há muito tempo, a nossa oposição é um gatinho. Muitos daqueles que estão fora querem entrar para dar continuidade àquilo que tem sido feito. E até aqueles que são oposição, Marcão, eles acabariam entrando ali com algumas pessoas presentes, seja da gestão atual ou da gestão, por exemplo, do Andrés Ueda. Então, assim, ele tá fazendo isso agora, ele parou para ouvir as pessoas agora que o Santos é o 16º, tá próximo de 1 bilhão de dívida, o Santos Futebol Clube, Marcão, por incrível que pareça, consegue pagar sua folha salarial de 35 milhões, mas tem problemas para resolver na FIFA, João Basso, tem outras situações envolvendo o Pedro Caixinha, que vai estourar novamente, tem o Novo Horizontino, Cuiabá e entre outros. Mas agora ele quer saber, Marcão? Não faz sentido isso. Se fosse uma decisão do Marcelo Teixeira de uma forma periódica, a cada 3 meses ele conversasse com todo mundo, falando: olha, vamos fazer uma reunião aqui trimestral pra gente debater esses assuntos do Santos e eu quero ouvir de todo mundo, até de quem não me apoia, pra eu ter o conhecimento de todos os lados. Legal. Assim, eu acho interessante. Agora, nesse mês de novembro que nós já chegamos, o Santos Futebol Clube perdido. Não tem rumo mais pro Santos praticamente, a não ser tentar sair do rebaixamento e torcer muito para conseguir uma vaga na Sul-Americana. SAF é a única solução. Porque como que o Santos, faturando 700 mil por jogo e tendo um lucro de 300 mil, como que o Santos vai conseguir se bancar a longo prazo? Então, ele vai te chamar, vai fazer ali uma reunião protocolar no meu ponto de vista, Marcão, e eu ainda acho que para quem é da oposição, isso acontece muito no Corinthians, Marcão, e eu acho que isso pode acontecer no Santos. Quando membros da situação convocam membros da oposição para uma reunião, depois, caso a oposição assuma, quem vira oposição depois fala assim: olha, tá vendo? Esse cara já se reuniu comigo. Ele não é tão diferente de mim. Tem todas essas estratégias políticas também, Marcão. Então, parabéns, Marcelo Teixeira. Você tá chamando, parabéns entre aspas, só agora para ouvir as pessoas, Marcão, e que cheguem de fato no denominador comum logo com relação a essa mudança de estatuto, com relação à SAF, se tem interessado mesmo, porque são situações que estão perdurando há muito tempo e o Santos não toma partido de uma vez. Tá aí. E, na verdade, o objetivo principal da reunião é paz política. Eu acho que esse é o principal objetivo. O Marcelo navega em um mar tranquilo, aquilo que eu sempre falo, assim como navegou Rueda, né, Jordão? Eu falava sobre isso aqui antes do programa começar com o Jordão e também com uma outra pessoa. Eu dizia, o Santos não tem uma oposição ferrenha, o Santos não tem uma mídia... é claro que é difícil falar do Varanda, mas o Varanda é uma mídia, é um canal contundente, né? Quem mais? São pouquíssimos, né? Se conta nos dedos que tem contundência na mídia do Santos Futebol Clube. Então, assim, é sempre muito tranquilo ser gestor no Santos Futebol Clube. O Rueda, ao longo de 3 anos, teve oposição 0. O Marcelo Teixeira
tem uma vida ainda mais fácil do que a do Rueda, porque ele tem a mídia do Santos. Ele tem a mídia da Baixada Santista nas mãos dele. Então, assim, agora ele quer também trazer a oposição para o lado dele. E vai conseguir. E muito provavelmente ele vai conseguir, Jordão. Né? Porque o Marcelo é muito forte politicamente. Quem perde com tudo isso é o Santos Futebol Clube. E o né? torcedor. Porque se fosse uma união verdadeira, se fosse algo verdadeiro, ok. Mas por que ele não pediu ajuda antes? Tá pedindo ajuda agora? É estranho, né? É estranho. Lembrando, Jordão, que todos os movimentos a partir de agora precisam ser analisados de forma cuidadosa e de forma inteligente. Ano que vem é ano de eleição. O Santos, pelo que temos aí de sequência no Campeonato Brasileiro, corre sério risco de rebaixamento. O Marcelo não consultou ninguém quando foi contratar o Neymar, quando foi contratar o Tiquinho, quando foi contratar o Tassiano, o Roleiser, os 2 zagueiros agora, quando gastou 70 milhões de reais no Benjamin Roleiser, 170 nas contratações, ele não consultou absolutamente ninguém. Agora que a situação está preta, complicada, aí ele começa a se movimentar. Então, tudo precisa ser friamente analisado. Bom, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Ricardo Machado, grande abraço. Douglas Henrique, Matheus Procópio, toda a galera curtindo o Varanda Futebol Debate. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Meu caro Thiago Jordão, o Peixe volta aos trabalhos nesta quarta-feira, aliás, nesta terça-feira. Estamos ansiosos, Jordão, para a partida contra o Palmeiras na quinta-feira, mas ainda é terça-feira. Temos aí pouco mais de 48 horas para a bola rolar no clássico contra o Palmeiras. Jordão, o Santos volta aos trabalhos nessa terça, treinou ontem à tarde, treina hoje à tarde e a expectativa, claro, é sobre a decisão de Neymar Júnior, se o Neymar vai ou não vai para o clássico. Neymar quer jogar a partida, Jordão? É um desejo do jogador, Marcão. Ele entende ali que o Santos necessita dele em campo, Marcão. E é bem parecido com a situação que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, onde tínhamos ali o seguinte contexto. Se o Santos estiver vencendo a partida com tranquilidade, que não há tanta necessidade assim de ter o Neymar em campo, Neymar segue sendo preservado, ele entra ali numa outra situação. Agora, em caso de necessidade, uma derrota para o Santos Futebol Clube ou um momento em que a partida está empatada, mas o jogo está aberto, existe sim a possibilidade do Neymar entrar em campo. Agora, o que pesa nessa situação do Neymar? É justamente o gramado sintético. A gente sabe que o Neymar ele voltou de uma lesão muscular e que a grama sintética, principalmente para quem não tem o costume de atuar sempre com regularidade nesse gramado, pode acontecer da lesão retornar. Então, o Santos debate internamente qual que é a melhor estratégia para contar ou não com o Neymar Júnior nessa partida da próxima quinta-feira. No entanto, o técnico Juan Pablo Vojvoda sabe que não poderá contar com Luan Pérez. Ele que tomou o 3º cartão amarelo na última partida, tá fora, é desfalque do Santos Futebol Clube e também não contaria com uma possível lei do ex, que é justamente a do lateral direito Mike. Ele ainda está fazendo um processo de transição física, ele que passou por um problema no joelho, tem uma inflamação no seu joelho, também a sua presença nessa partida está descartada. Porém, temos um retorno. Lateral esquerdo Souza retorna para esta partida e acende a chama da dúvida no Juan Pablo Vojvoda. Escalá-lo na lateral ou escalá-lo mais à frente no campo de ataque? Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Grande abraço pra galera curtindo o Varanda. Ó, Pedro. Marcão, você que tem um conhecimento muito grande do Santos, onde você acha que temos que fazer reconstrução que o MT fala há muito tempo? Olha, Pedro, eu acho que a reconstrução acima para que você faça uma reconstrução, você precisa afastar pessoas que estão há muito tempo ali no dia a dia do clube e não fazem bem para o Santos Futebol Clube. Acima de tudo, para mim, está aí o início da reconstrução. Você não consegue fazer diferente com as mesmas pessoas. Então, eu acho que é aí. Por isso que eu não acredito que a reconstrução do Santos vai acontecer sem uma SAF. Porque eu vejo que esse modelo político, ele não é bom para o clube. Porque vai mudar o grupo. Vai sair o grupo do Marcelo Teixeira, vem um outro grupo que provavelmente teremos pessoas que estavam ligadas ao Modesto, que estavam ligadas ao Pérez, que estavam ligadas a outras gestões que também foram maléficas ao Santos. Entendeu? Por isso que eu não acredito. Eu acredito na Sociedade Anônima de Futebol justamente por conta disso. A partir do momento que você vira uma empresa, vira uma sociedade anônima de futebol, você é obrigado
a fazer com que o negócio dê certo. E para que dê certo, você precisa contratar profissionais, né, que vão mudar claramente a forma de condução do clube, né? Independente disso. Porque o que é o Santos hoje? O Santos é administrado por pessoas que são santistas e pessoas, muitas vezes, da cidade de Santos. Sim. Essa fórmula, Jordão, o Boto é flamenguista? Não. A Leila Pereira, eu acho que O marido dela é Vasco. o marido dela é Vasco. Sim. Então acho que a gente precisa parar com algumas coisas que colocamos aí como necessárias. Necessariamente, o diretor de futebol precisa ser do Santos, o cara da base precisa ser santista, ou precisa ter jogado no clube? Não. Não. Precisa morar em Santos? Não. Entendeu, Jordão? Então a gente tá preso a algumas convicções há muito tempo no Santos que não fazem sentido. O cara tem que ser jogador do clube, tem que ter jogado no clube, tem que ter ligação com a cidade. Nem sempre. Não é necessário. Não é necessário. É por isso que eu não acredito, Jordão, que o Santos, com essas pessoas... É claro, você pode manter algumas pessoas que são de Santos, que são ligadas ao clube por competência, mas não por dó. Exato. O que eu vejo hoje é que o Santos é um baita cabide de emprego, muitas vezes por dó. Olha, mantém esse funcionário que ele está há 20 anos aí e ele gosta do clube, legal. Gostar do clube não pode ser o primeiro critério para que ele seja contratado ou para que ele fique no Santos. Gostar do clube é um ponto que alguém talvez que não seja santista, Jordão, por isso que eu digo, o Boto não é flamenguista. Você tem que contratar o melhor profissional. Por exemplo, o Santos agora na comunicação trouxe o Villaron. Ele não é santista, mas ele é um baita profissional. Não adianta você trazer um cara de comunicação que é santista e que não seja bom profissional. O Santos já acertou na comunicação. Trouxe o Wagner Villaron, que é um baita profissional. E não é santista. Então não adianta. A gente precisa trazer bons profissionais, remunerar esses profissionais bem e cobrar desempenho desses profissionais. Não interessa se ele, na minha opinião, tá? Não interessa se esse cara do marketing, se ele torce para o Santos ou torce para o Ubatuba. Não interessa. Eu quero que ele seja o melhor profissional de marketing. Não interessa se ele tem residência fixa em Santos ou em São Paulo. Ele tem que ser bom. Eu quero pagar esse cara do marketing e cobrar dele resultados. Então, quando eu falo de SAF, é por isso. Eu não acredito no modelo atual, porque, para mim, tem muito bairrismo, tem muito amadorismo, tem muito ego, tem muito cabide de emprego e não tem, acima de tudo, o quê? Independência. Ou seja, são muitas amarras que já foram feitas no passado que nós não teremos como cobrar desses caras que eles não acabem ajudando pessoas que levaram eles até ali. Você entende o ponto? Sim. Se vem um cara que compra o clube, ele não tem rabo preso com ninguém. É dele. Ele vai lá e vai colocar o melhor para ele, é aquilo que a gente falava. Ele vai levar aqueles que ele confia. Quando você coloca alguém que está muito preso na política do clube, ele vai trazer quem? Ele vai trazer aquele cara que ajudou ele a ser eleito, né? O famoso chapão. Então, eu não acredito nesse modelo atual do clube. Por isso, eu sou totalmente a favor de uma SAF, viu, Jordão? Eu também. E uma coisa que me chateia um pouco, Marcão, essas pessoas que estão no Santos hoje, elas se dizem santistas, só que assim, se a pessoa ama mesmo o clube, Marcão, por que elas preferem ver o Santos num buraco com ela no poder do que um Santos bem administrado e ela sendo torcedora e essa suposta pessoa que ama o Santos? Fico muito chateado com isso, Marcão, porque claro, essa é a minha visão de mundo. Eu sendo um candidato, Marcão, se eu tenho a interpretação que eu lá estaria atrapalhando, primeiramente eu sou santista, Marcão. Se ele se diz que ama o Santos, sai fora. Teria que ter essa humildade por parte do próprio Marcelo Teixeira, de outras pessoas. Pô, aqui eu prejudico. O Paulo Brax mesmo falou. Aqui no Santos Futebol Clube tem muitas pessoas, aqui é um cabidão de emprego. As pessoas que estão lá, Marcão, não são passíveis de demissão. E quando você é passível de demissão no seu emprego, você se dedica, você sabe que se você não entregar um resultado aqui, você é mandado embora, você não está garantindo, não está garantindo o seu jantar na sua mesa. Mas no Santos não, Marcão. No Santos você indo bem ou mal, tá tudo bem. O Marcelo Teixeira vai te cumprimentar, vai te levar para comer uma pizza, tomar um vinho, vai ser o seu maior camarada e por isso que tem que ser SAF, Marcão. A SAF pode vir e dar errado? Pode dar errado, mas eu prefiro tentar. Continuar com esses caras lá, Marcão, até mesmo a oposição, qual que é a minha garantia de que vai entrar o fulano da oposição e que ele vai mudar?
Qual que é a diferença desses caras da oposição pro Marcelo Teixeira, Marcão? Pra mim, nenhuma. Eu não consigo ver ali um pontinho de diferença que seja algo gritante que eu falo, não, isso aqui que ele tem de diferente vai mudar o Santos. Pra mim, só mudaria a figura na presidência, Marcão. Só mudaria o nome e o RG de quem está na cadeira do Santos Futebol Clube. Então, SAF pra ontem, que seja uma SAF competente e não igual uma no desespero que aconteceu com o Vasco.